Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Uma boa tarde para todos e todas. Estamos aqui mais uma nova aula, uma videoaula, direto da minha casa, né, por conta, infelizmente, da pandemia. A gente está aqui. Se tiver no decorrer da aula, alguma dúvida, alguma coisa assim, tá certo? Vocês entrem em contato comigo depois para a gente tirar essas dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai rever aqui o seguinte. Vamos rever o simple present e os advérbios de frequência, né, que determinam rotina, cotidiano e tudo mais. Tá certo assim? A gente vai começar aqui a compartilhar. Deixa eu ver aqui. Tá? Vamos lá. Temos aqui aula de inglês, capítulo é o 8, Social Media, certo? No livro de vocês, primeiro ano do ensino médio, né? First High School, ok? Então, Simple Present. Vamos começar revisando o Simple Present. Nós temos essa visão aí do Beatles, né? Em plena Inglaterra da década de 70. Vamos ver aqui. O presente simples, na realidade, como eu já tinha falado, ele determina algo cotidiano, então uma ação rotineira, tá certo? Então vai ter o advérbio de frequência sempre nessas frases para enfatizar isso, quer dizer, sempre, nunca, raramente, dificilmente, normalmente, enfim, uma forma rapidamente, né? Vai ter essa ênfase justamente para determinar a frequência pela qual eu fiz a ação, tá? Vamos ver aqui. Humans communicate in different ways. Essa frase, ela está no plural. Como é que eu sei que ela está no plural? Primeiro, o verbo em questão aqui, tá? Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que ele não tem a terminação S no verbo, mas a palavra, o substantivo, está com S. Então, ele está no plural. Humans, humanos. Ok? Communicate in different ways. Quer dizer, humanos se comunicam em diferentes modos. Então, essa outra frase aqui, a gente já vê o verbo com a terminação S. Por quê? Porque ele está na terceira pessoa do singular. Como é que eu sei isso, terceira pessoa do singular? É simples. My computer, meu computador. Então, ele, né, a máquina. Então, está na terceira pessoa. Qual seria o pronome que a gente colocaria aí? A gente colocaria o pronome it, né? Substituiria a palavra computer, my computer, por it. Tá bom? Então, needs. Meu computador precisa de manutenção regularmente, né? Então, aqui nós temos um advérbio, né? Regularmente, um advérbio de modo. Né? Desculpa, de frequência. Aí nós temos aqui outra ação. Em geral, no caso do presente simples, o que é que a gente faz? A gente tem que olhar o verbo, olhar o sujeito e verificar como é que eu vou colocar o verbo nesse sujeito, certo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai verificar se está na primeira pessoa, segunda pessoa do singular ou terceira pessoa do singular, tá? Vamos verificar se ele está na primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. O verbo só vai acrescer S, ES ou IES, né? Na terceira pessoa do presente simples, primeiramente, quando a frase for afirmativa, segundo, quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, somente na terceira pessoa do singular, tá? Os outros, o verbo fica normal. Então, temos aí, ó, we use our hands to talk. Nós usamos nossas mãos para conversar, quer dizer, a gente gesticula, né? Então, como foi we, nós, primeira pessoa do plural, então o use ficou sem acrescentar nada, porque está no plural, né? A gente só muda o verbo quando está na terceira pessoa do singular, certo? Então, vamos lá. You need a 7.5 to pass. Quer dizer, você precisa de 7.5 para passar, né?
Quer dizer, a sua nota está bem baixa, você precisa tirar uma nota de 7,5 para poder recuperar a nota. I have no time for you. Eu não tenho tempo para você. Verifique aqui que a gente usou o verbo have na primeira pessoa, né? Esse no time, a gente pode traduzir sem tempo, tá certo? Não é, é uma partícula negativa, mas nesse contexto ela vem de tradução de sem e não de não, ok? Americans influence the worldly world, quer dizer, a influência, os americanos influenciam o mundo inteiro, né? Todo o mundo, né? Como foi Americans, americanos, no geral, o verbo ficou influence e não influences, se fosse na terceira pessoa do singular. Nesse caso, está na terceira do plural. Continuando, aí enfatizando aquilo que eu já tinha dito, né? Na terceira pessoa do singular, os verbos terminam em S. Olha só, he think. Tá certo essa frase? Não. O que é que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que acrescentar a regra, que nesse caso é só o S. Olha. He thinks in English, quer dizer, ele pensa em inglês. Donna frequently change her mind. Também está na terceira pessoa do singular, então vai ficar changes. Donna frequentemente muda seu pensamento, né? Sua ideia. Tá? Frequently é um advérbio de frequência. It sounds like Britain to me. Isso soa britânico para mim. Soa como britânico. Esse like aqui está com a tradução de... Desculpe. De como. Então, I sound, terceira pessoa do singular, então não vai ser sound, vai ser sounds. Então, it sounds like Britain to me. Soa, né? Aqui é o verbo soar, no sentido de ouvir, né? Soa como britânico para mim. Está falando da pronúncia de alguém e tal. Alguns verbos sofrem modificações além do acréscimo de S, como é o caso aí. A gente tem ES, né? E a gente vai colocar aqui, que é o caso de verbos terminados em O, X, S, SH, CH e Z. E tem verbos também terminados em consoante Y, que a gente tira o Y e coloca I no lugar do Y e acrescenta ES. Então fica IES. A gente vai ver já agora. Então, o verbo do termina em O. Então, boto ES. O verbo go termina em O também. Coloco ES. O verbo have é uma exceção. O verbo have, ele não termina em O, ele não termina em S, nem SS, nem SH, nem CH, nem em X, nem Z. Ele termina em E. Então, pela regra, né, a gente, é have, vou colocar um Szinho aí, preste atenção. Todos os verbos terminados em E, a gente coloca S sim no final, menos have, certo? E o verbo to be. Porque o verbo to be termina em E, mas quando a gente vai colocar is. Por que is? Porque is é o verbo to be na terceira pessoa do singular. A pessoa do he, do she, do it, né? E o have, nesse caso, não vai ser haves, e sim has. É uma exceção, tá? É uma exceção. Então, vamos exemplo aqui com do. Então, fica aqui, ó. She does her homework every night. Ela faz sua atividade, seu dever de casa, todas as noites, tá? Então, advérbio de frequência e de tempo, todas as noites, e o verbo fazer, does, né? Terceira pessoa do singular. Aí agora vem aquela outra regrinha que eu falei, né? Consoante mais Y. O que é que a gente faz? Quem lembra? Né? A gente faz o seguinte, tira o Y, né? Coloca aí no lugar e acrescenta ES, ok? Então ficaria assim, ó, fly, verbo voar, flies. Aí temos outro verbo que study, o verbo estudar. Tem muitas pessoas que praticam pra caramba, mas outros nem tanto, né? Study é um verbo primordial para a aprendizagem, né? Estudar.
Então, nesse caso, eu tiro o Y e coloco o IES. Então, studies. Isso é quando eu vou colocar terceira pessoa do singular. He, she ou it. Tá? Então, that airplane flies at 400 km by hour. Então, quer dizer, aquele avião voa, né, 400 km por hora, por volta de 400 km por hora. Certo? Então, flies, terceira pessoa, porque é airplane, eu posso substituir por it, né? Então, temos aqui outros verbos, ó, verbos terminados em... Lembra que eu falei O, CH, SH, SZ? Também a gente faz com X, tá? A gente acrescenta o ES, o ES. Então, temos aqui, ó, teach, teachers. Tá vendo que foi acrescido de ES? Aí, wish, que é desejar, né? Teach é ensinar, wish é desejar, wishes. Kiss, um verbo muito bom, né? Maravilhoso de se praticar, mas, infelizmente, com essa pandemia, a gente deu uma diminuída, né? Kiss, então, terceira pessoa do singular fica kisses, com S, tá? Quiz, nesse caso, ele sempre vai vir com dois Zs. O quiz é uma exceção, ele vai vir com dois Zs. Por que assim vai vir com dois Zs? Porque vem aquela questão, vai dobrar porque é CVC e tal. Na realidade, aí não é CVC, porque é Z-I-U, né? Só que o QU tem o som de Ki, de K. Então, pela sonoridade, pode ser, nesse caso, que é dobrado, mas não tem nenhuma regra específica para isso não, tá? É só dizer assim, o quiz, né? O quiz, que é teste, né? Questionário. Quando vai colocar na terceira pessoa do singular, dobra-se o Z e coloca S. My mother teaches in a public school. Minha mãe ensina em uma escola pública. Então, teaches, terceira pessoa do singular. Forma interrogativa, a gente vai usar dois verbos. Vai usar o verbo do para todas as pessoas, menos a terceira pessoa do singular, que é does. Tá certo? E é uma pergunta, então vai vir na frente do sujeito, depois a gente coloca o sujeito, depois coloca o verbo principal, que nesse caso, como eu coloquei o verbo auxiliar, ele vai ficar sem nenhuma alteração, tá certo? Enfim, dessa forma. Vamos ver aqui. Ó, em perguntas, acrescenta o auxiliar do, does, no caso, se for terceira pessoa do singular, aquele que eu já tinha falado, tá? Então, aqui, do you like to hip hop? Você gosta de hip hop, né, do estilo musical? Tá? Se a gente for traduzir, a tradução de hip hop seria mexer o quadril, né? Aí temos aqui o hip hopper. Vamos lá aqui. What do you have in your bag? Você tem, o que você tem na sua mochila? A gente vê aqui o pronome interrogativo, que a gente já viu na aula passada, certo? Vemos o verbo auxiliar do, o sujeito, que nesse caso é you, e o verbo fica sem alteração, de forma, não muda nada, porque está na forma interrogativa e está sendo usado o verbo auxiliar. Então, na terceira pessoa do singular, esse verbo aqui, ó, influence, seria influences, né, porque termina em E, colocar ali S, só que tem uma questão, aqui está na interrogativa, e sendo na interrogativa, não vou mudar. Eu não vou acrescentar S no verbo. Por quê? Porque eu estou usando o verbo principal. E nesse caso do verbo principal, é ele que sofre alteração, né? English influence. English, língua. Então, ela. Então, inglês influencia o português em muitas coisas? É a pergunta, né? Então, por isso foi usado does. Ele é, no caso, ela, a língua inglesa. Ok? A gente tem que ter bastante atenção nesse caso aqui. O do está fazendo uma ênfase ao influence. O do aqui também está fazendo uma ênfase ao like. O do aqui está fazendo uma ligação direta ao have. Ok? Então, do you like to hip hop? What do you have in your bag? Does English influence Portuguese a lot? Ok?
Nesse caso da forma negativa, a gente vai usar os mesmos verbos auxiliares, o do e o does. Só que nesse caso a gente vai acrescentar, como é que eu posso dizer assim, o not, tá? Então, se eu vou acrescentar o not, então o verbo principal vai ficar sem alteração, né? Porque eu vou usar a mudança no verbo auxiliar. Então, aqui, na forma negativa, acrescenta-se don't, né, no caso do not, antes do verbo. Já se for na terceira pessoa do singular, acrescentamos doesn't, que é o does not. Tá? E mantemos o verbo na forma base, que é o quê? A forma normal, a forma sem acréscimo, sem mudança, sem nada. Ok? Se a gente for dar uma olhada na lista de verbos, por exemplo, irregulares, a gente vai ver essa base form logo no infinitivo, né? To be, base form to be é be. To have. To play, play. Entendeu? E assim vai. We don't use much Chinese in Brazil. Nós não usamos muito chinês no Brasil. O chinês aqui que ele está falando é a língua chinesa, mandarim, tá? Por quê? Porque a gente tem um vínculo com a China comercial, mas tem povos chineses morando aqui no Brasil, tá? Especificamente, parece-me que é bairro da Liberdade, tem chineses, japoneses, coreanos e tal. Nos Estados Unidos é Chinatown, né? Mas aqui a gente não tem como é que eu posso dizer assim, uma utilização muito grande para o Chinese, né? A gente não usa o chinês. Arnold doesn't study any language. Arnold não estuda nenhuma língua. Coitado, né? Vai complicar. Então, aqui temos as línguas, né? Spanish, Japanese. E esse aqui não dá para ver. Não dá para ver. Mas, enfim, ele não estuda nenhuma língua. Então, vai ter problemas, né? Para continuar, como eu já tinha falado a vocês, a gente vai usar o presente perfeito, desculpa, o presente simples, e nesse caso, no presente simples, a gente precisa dos advérbios de frequência. Então, aqui tem alguns expressando a frequência e a seu significado ao lado. No caso, eu coloquei em português, no caso, e tem inglês e português, tá? Então, tem aqui. É comum utilizarmos advérbio de frequência como presente simples. Por quê? É uma rotina, então a gente tem que usar o advérbio de frequência, né? Fazer quantas vezes a gente está fazendo aquilo e tudo mais. Always, sempre, 100%, né? Often, frequentemente, 90%. Usually, normalmente. Então, usually é o que se aproxima muito do often, né? O frequentemente. O frequentemente em inglês também pode ser frequently. Então, often e frequently são sinônimos, tá? Usually pode ser traduzido como usualmente ou normalmente, tá? Continuando. Sometimes, às vezes. Hardly ever, ou hardly ever. Raramente. Então, só que aqui é uma expressão. Eu poderia substituir esse aí por rarely, raramente mesmo, e seldom, que teria o mesmo sentido. Né? Never, nunca. Seldom, que eu acabei de falar, né? Raramente. Rarely também, acabei de falar, raramente. Ok? Once in a week, or twice a week, or 3 times a week, 4 times a week, são um advérbio de frequência que determina a quantidade de vezes que você faz alguma coisa. Então, uma vez por semana, once a week. 2 vezes por semana, twice a week. 3 vezes por semana. Aí, a partir da terceira em diante, a gente usa o numeral, né? Então, 3 times a week. Tá? A gente usa o numeral e a expressão times. Né? Lembra que a gente viu anteriormente X times? Então, é nesse caso, tá bom? Então, twice a month, 2 vezes por mês. 3 times a year, lembra que eu acabei de falar? Então, 3 vezes ao ano, e assim vai. Temos aqui o exemplo. Samuel often goes to basketball games. Samuel frequentemente vai a jogos de beisebol. Ele gosta de beisebol. Então, I hardly even study at night.
Então, eu dificilmente, né? Então, eu raramente estudo à noite. Isso não quer dizer que eu não estudo, quer dizer, na maior parte do tempo eu não estudo à noite. We have English lessons twice a week. Nós temos aulas de inglês 2 vezes por semana. Ok? E aqui nós temos um infográficozinho, só para dar uma ênfase. Hours. Usually, often, sometimes, never. A quantidade de estrelas aqui determina de quanta intensidade vai ter em cima do advérbio de frequência. Ok? Aí aqui temos frases, exemplos. He always goes to school by car. Então, aqui, ele sempre vai para a escola de carro. Então, se a gente olhar com atenção, goes ficou na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque he é a terceira pessoa do singular. He, she, it. They usually play football at the week, né? I often go to the cinema. She sometimes have. Se você prestar atenção aí, não sei se você deu para prestar, mas eu separei assim. Preto está os sujeitos e o complemento da frase. Vermelho está o advérbio de frequência. E o azul está o verbo no presente simples. Tá? Então, se você olhar com atenção, a gente só vai ver que nessa primeira frase aqui mudou o verbo, foi acrescido de S. Por quê? Porque o verbo termina em O. Né? O verbo terminado em O, a gente acrescenta S. Tá? She sometimes has. Nesse caso aqui, não termina em O. Então, has, por quê? Porque o infinitivo, o base form seria have, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. Esses aqui são os verbos. E o anterior, no caso, é o advérbio de frequência. Aqui, ó. They never have lessons on Saturday. Nós nunca temos aulas aos sábados. She is always happy. Ela sempre está feliz. Do mesmo jeito, ela sempre está feliz. I am never late for school. Eu nunca atraso para a escola. E aqui está, só para a gente dar uma relembrada de como colocar o advérbio de frequência na frase. Eu falei que a gente coloca o advérbio de frequência na frase antes do sujeito, desculpa, antes do verbo principal, certo? E depois do sujeito ou depois do verbo auxiliar. Então, temos aqui o seguinte. Nesse caso, na primeira aqui, tem assim, antes de qualquer verbo. A gente usa antes de qualquer verbo, menos o verbo to be. Porque o verbo to be ele é verbo auxiliar e principal ao mesmo tempo. Então, nesse caso do verbo to be, ele segue a regra do verbo auxiliar, que é o quê? Vir antes do advérbio. Então, fica I am, não é assim? I never. E eu vou colocar o verbo principal, por exemplo, que seria been. Então, fica I have never been. Quer dizer, eu nunca tenho estado. Né? Nunca estou, estive, enfim. Eu nunca estou. Então, fica assim, I am never. Eu nunca estou. Ok? Então, temos aqui, assim, basicamente, esse assunto que a gente acabou de rever, ele precisa somente do quê? A gente prestar um pouco mais de atenção ao que a gente está vivenciando, né? O que tem na frase, a questão do contexto e tudo mais. Tá certo assim? Então, um abração. Qualquer dúvida na próxima aula a gente tira, tá certo? Beijão. Tchau.